Já é pra começar já? Não, não. É porque começou só amanhã. Eu não sei, cara. A vida às Aí vezes eu. parece um campo de flores, mas na verdade a vida ela é um campo de bosta, entendeu? E aí galera, aqui quem fala é o L. E aqui é uma pessoa cujo nome ainda não foi especificado pela ciência brasileira moderna. E é. Cara, a gente tá começando o canal aqui. E vai ser um canal de creepypasta, com angiologia, demonologia, estudo de religiões pagãs. Estilo Ambu, tá ligado? Vai ter um monte de porra aqui, mas tudo vai estar relacionado ao terror. Um monte de porra você gosta, né? É, um monte de você no caso. Claro, Mas prossiga. claro, exatamente. Isso aqui não. E o assunto de hoje qual é, senhor amiguinho? Cujo nome ainda não foi especificado pela O. zoeira moderna. Não, pela ciência brasileira. Pela ciência. Lembre-se disso. É isso aí que ele falou. Qual que É, é? nós vamos falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu acho. São quatro. E por que que são quatro? Você sabe por que que são quatro cavaleiros? É porque Deus quis, né? Não, é tipo assim. O Não, número. Deus falou assim. Deus falou, não, vamos por quatro. Vamos por quatro. Porque cinco é um número muito grande. Vamos por quatro. Quatro é uma família perfeita. Melhor explicação, Fica cara. quatro. Melhor explicação. Mas não é bem assim. É que o número 4 na simbologia numérica bíblica, representa quadrangulação, simetria, universalidade ou totalidade simétrica, como os quatro cantos da Terra, os quatro ventos, os quatro polos. É tipo, o número 4 representa a simetria. Então, tipo, isso meio que faz com que os quatro cavaleiros sejam parte de um evento muito foda, porque tudo neles representa a simetria, essas paradas, tá ligado? Então é por isso que eles são Uma quatro. coisa que eu tava, uma coisa que eu tava explicando pra ele é que quando ele começa a falar muito, eu não escuto nem a metade. E é o que aconteceu agora. Então vamos continuar sem eu saber. Vai, prossiga. É, como ele é um bom editor de vídeos, ele vai reassistir o vídeo e aí ele vai ouvir o que eu falei. O que ele não entendeu até agora é que eu também, depois de duas palavras, eu paro de ouvir o que eu tô falando e começa a rolar uma musiquinha de elevador na minha cabeça. E eu começo a falar qualquer merda, tá ligado? Tipo assim. Porra, aquelas músicas de elevador são foda, né não? Aquelas músicas de elevador são foda. Exato. Que, Exatamente. E quais são as que cores dos você tá lá no cavalos? elevador. Hã? Quais são as cores dos cavalos eles, cara? Você sabe? As cores dos cavalos do Cavaleiro do Apocalipse? O cara pra ser cavaleiro tem que estar em cima de Branco, um cavalo, né? amarelo. O cara que é. Branco, amarelo, preto e vermelho, eu acho. Não. É. Branco, vermelho, preto e o amarelo cerrou. É, na verdade ele é descorado, tipo verde água. Ou... É cor de zumbi, porque ele realmente é um cavalo zumbi, tá ligado? O bicho tá com a pele toda podre. Pera, deixa eu explicar uma coisa. Gente, não me critique. Eu tô vendo a foto dos quatro cavalos. E eu sou daltônico. Então me fode um pouco. Fode um pouco mesmo. Eu tô sorte que eu tô com o Wikipedia aqui aberto. Wikipedia para Mas, nós. mas, Tipo, as cores dos cavalos, elas têm, tipo, significado, tá ligado? Tipo assim, o cavalo branco, que no caso é o cavalo da morte, representa pureza, santidade, as paradas do bem, tá ligado? As paradas de paladino da vida, essas coisas boazinhas de quem é do lado branco da força. Essas paradas. claro, porque a morte é a coisa mais do bem. Pô, vamos morrer, o bagulho é do bem. Vamos, Claro, por que não? mas se tu parar pra analisar, cara, a morte é o mais bonzinho dos quatro, velho. Porque, ó, um é a guerra, que tem o cavalo vermelho, que significa sangue, assassinato e guerra. Cara, o cara simplesmente chega e devasta tudo, velho. O cara chega destruindo a porra toda. Ele acaba com as comidas, os caralho a quatro. De repente chega É isso o. aí, parece eu jogando Minecraft. Exato. Aí chega o preto, que é aí chega o fome, que é o cavalo preto, obscuridade, peste, maldição. Chega o cara, eu acho que eu tô errando a cor. Deixa eu ver. O branco, ó, o vermelho é da guerra. O preto é da peste.
O branco é da. É da fome, eu acho. E o. E o E o amarelo, né? No descorado. caso, que é o meu amarelo aqui. Tudo escroto. É. O Guerra tem o cavalo vermelho, o Fome tem o cavalo preto, Morte tem o cavalo amarelo, esverdeado, bagulho todo escroto. E o Peste tem o cavalo branco, se não me engano. Uhum. Eu acho. Eu não vejo muito sentido no cavalo da Peste ser branco, tá ligado? Porque a Peste é tipo o mais do mal de todos. Mas beleza, né? Não sou eu que mando, quem manda é o. É Deus, né? Então vamos deixar os caras que escreveram a Bíblia dizerem o que eles quiserem, né? Mas Mano, tem um cara na minha escola, ele é ateu. Aí eu pensei, por que ele é ateu? Ele disse que foi Deus que fez ele assim. cara, você é um gênio, cara. Olha, eu fico admirado, velho, com as coisas que saem da boca desse feliz, cara. Eu me sinto lisonjeado por estar na presença de um gênio, sinceramente falando. Porra, valeu. Minha mãe também fala isso às vezes. Sou muito sincero, cara. A minha mãe também fala isso às vezes. Só que ela faz muito botar em grupo, quando eu fiz. Tipo o quê? Tipo, como que ela fala de um jeito mais bruto? Pô, você é burro pra caralho, né? Eu falei, não, filho da puta. Sua mãe é uma pessoa muito sincera, cara. Eu não sou tão, eu não sou tão sincero assim. Não, aí ele fala assim. Cara, eu achei muito inteligente, mas vamos voltar pro Cavaleiros do Apocalipse, né? Porque é o assunto do vídeo. Tá. E você não conhece ainda? Não, você conhece. Eu conheço dela, já fiz nossa. Vai lá. Tá, eu vou fingir que eu não vi isso. Até porque eu não vi. Eles tinham, tipo, os apetrechos, tá ligado? Que eram as armas que eles carregavam. Essas Quem coisas. tinha os apetrechos? Os Cavaleiros da Morte, obviamente. É o assunto do vídeo, né? Aí que era... O Peste, ele carregava um arco e uma coroa, que é o símbolo de guerra e do poder. O Peste, vocês já viram que, tipo, é o mais fodão, porque, tipo, ele tem o cavalo branco, que simboliza pureza, santidade, coisa boa, apesar dele ser a peste. Ele usa um arco e uma coroa, que é símbolo de guerra e de poder. Aí, o Guerra, ele usava uma espada, que é a principal arma dos exércitos antigos, que é usada como símbolo de assassinato. Ele chega lá descendo a lambida no pescoço de todo mundo com a espada. Acredita-se que que a grande espada representa os flagelos, em meios pelos quais Deus castigaria e oprimiria os adoradores da besta e do falso profeta. Ou seja, tipo, o Guerra viria para punir todos os pagãos, os caras que acreditavam em outro que não fosse ele e os seguidores do capeta. Aí tem a balança, que é da fome, que vem no contexto de desigualdade, tipo, muita comida para poucos e pouca comida para muitos, entendeu? Como é hoje em dia, tipo, os ricos têm é um grupo pequeno que são os ricos, tem todas as riquezas, e no caso seria a comida, e um grupo enorme de pessoas é pobre e sofre por falta de alimento, bem pesado, tá ligado? E aí vem a jarra com o Peste, a jarra traz a peste dentro, tipo como se fosse a caixa de Pandora, tá ligado? É tipo isso. Alguma coisa a acrescentar, senhor amiguinho? Pera aí, que minha mãe tá caindo. Pronto, comigo. Você tá vendo a mesma foto que eu, né? Com os cavaleiros, na Wikipedia? Eu tô com o Wikipedia aberto. Eu tô com o Wikipedia aberto. Eu tenho foto nas fotos lá. Primeira foto, né? A única coisa que eu queria saber, por que todos são normal e o cavalo branco tem uma tela verde atrás? Oi? Por que todos os cavalos são normal e o cavalo branco tem uma tela verde atrás? Ué? Ah, tá. Cara, você é daltônico, porque a tela é vermelha, no caso. Eu Mas eu não sei não, mano. Eu acho que, tipo, na hora que ele escreveu, ele tava falando qual ia ser, tipo, o primeiro dos cavaleiros. Que ia vir, tá ligado? Pois é, mas eu falei isso no vídeo, eu era daltônico, então eu não vou reclamar. Eu não desacredito, cara. Eu acredito que você seja daltônico. Tá, vai. O primeiro cavaleiro a vir é o Peste. Diz na Bíblia que ele é o mais seguido de todos, que lembra que foi dito lá atrás, em Zacarias 10, 3-5. 10, 3, traço 5. Não é 10? É 3-5. Capítulo 10, versículo 3 ao 5. Isso, muito bem. Gente, eu sou espírita, cara. Eu não manjo desse negócio de jogo do Batalha Naval, só que na Bíblia, tá ligado? Achar as coordenadas na Bíblia, eu não manjo disso, cara. Tá Quem bom, manja disso é o cara. Aí, tipo, Eu leio muito a Bíblia, né? no negócio Capítulo 10, 10, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Isso, aí nesse lugar aí, se vocês quiserem achar na Bíblia, onde o profeta reúne seu rebanho e segue após ser coroado, travando batalhas contra seus inimigos, ou seja, pregando. Os cavaleiros faz pensar nos partos, que são tipo feras da terra, cuja arma característica era o arco. Terror do mundo romano no século I. Era tipo os bárbaros, tá ligado?
E aí tem o versículo em que ele aparece. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. E eu vi, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para completar sua vitória. É viadagem. A palavra arco pode significar, no lugar de arco e flecha, um arco da morte, que é um fenômeno de representatividade simbólica, também associado por seitas pagãs, segundo os estudiosos, à figura do anticristo. Esse arco da morte, a gente provavelmente vai falar mais dele nos meus vídeos individuais, porque, assim, tem os vídeos nós dois, porque o canal vai ter um vídeo assim que só eu tô falando, vídeos que só o Zé aí vai falando. No caso, eu pretendo falar de algumas coisas no vídeo, porque esse filho da mãe, ele não consegue falar disso. Aí vai. Eu sei o que você tá falando. Aguarde que mais pra frente vai entender. E nos meus vídeos eu vou tratando bastante sobre as regiões pagãs e tudo mais. Então é isso que eu dediquei esse arco da morte. Lapis, na esteira, apresentaria ligação na mente do homem com as forças cósmicas, as quais, de acordo com a Bíblia, Efésios, capítulo 6, versículo 12, seriam forças espirituais da maldade. Então, tipo, o arco tem vários significados, mas o significado mais prático pra ele é um arco e flecha, realmente. Mas pode ser o arco da morte, que eu vou explicar mais em outros vídeos o que é. Pode ser também um arco-íris do demônio. Explica aí o que é o fome, já que você tá com o fome e o morte, pra você ter participação no vídeo. Já que você tá com o Wikipedia aberto aí também. Pô, mano, podia ser outro, né? Porque eu tô com uma puta de uma fome. Vai, eu explico. O... A fome é um cavaleiro... Não, ele é um boiadeiro que anda num cavalo. Ele é um cavaleiro que tem um cavalo negro, no caso. É o cavalo Negro... negro Não, da peraí. Coca-Cola. Negro não, porque isso vão falar que é preconceito. Ele tem um cavalo afrodescendente que carrega uma Exato. balança. Assim, ele traz a balança com ele, porque ele não vai deixar lá, né? Mas ele traz. Baca. Segundo algumas pessoas, ele é a justiça, no caso, a proteção ao justo. Que não tem muito no Brasil, né? Com a polícia, cá entre nós. Mas vai. Segundo algumas outras pessoas, estudiosos, eu ia ler o Calypso, mas é o colapso. O colapso econômico e a fome Calypso! já é uma chimbinha. Lua me traiu. Então, a balança. Porra, acabei de descobrir que eu sou gago. A, ba- a balança, ela ia ser o símbolo dos alimentos racionados, tá ligado? Os preços exorbitantes. Nossa, sou muito Spector. Sou muito foda. Nossa. Não, eu só queria deixar essa observação aqui, que ele é daltônico, ele é gago. Cara, tem algum problema no universo que você não tem? Ele é gay, tem algum Não, problema no isso não. universo que você Isso não. não tem? Assim, eu sou você, né? Eu não sou você. Não, pera. Hã? Em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 6, tá escrito: E eu vi, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. E eu ouvi uma voz, como que no meio das quatro criaturas viventes, dizer: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Não faças dano ao azeite de oliveira e ao vinho. Ao fim da comparação, é válido destacar que o denário era uma pequena moeda de prata que era a maior circulação no Império Romano. Eu não fazia a menor ideia, eu pensava que um denário era uma pessoa. É geralmente aceito no fim da República Romana. E no Principado, o denário correspondia ao salário diário de um trabalhador. Com um denário, era possível comprar em torno de 8 quilos de pão. Cara, quem é que compra pão por quilo? Chega na Dona Maria, Dona Maria, dá 1 quilo de pão. Amanhã, amanhã chega com aquele saco de batata, tá ligado? Cheio de pão, tá aqui. Vai levar na mão, fica botando na sacolinha. Claro, ele vai tipo pão. Não, lá, tipo assim, lá, pão não era tipo pão de nós que é pão francês, aquela bolinha escrota. Era tipo um pão sírio, tá ligado? Uma massa amassada. É isso que ele fala, massa amassada, uma massa tipo achatada, tá ligado? Mas 8 quilos de um bagulho achatado, velho. O bagulho já pesa pouco. Mano, tem pão lá pra 800 semanas, velho. Depois os caras falam que vão lá, compra, com salário de um dia, os caras compravam pão pra 8 anos. Eu fiquei indignado porque os caras vendem. Ah, puta que pariu. Eu fiquei indignado porque os caras vendem pão por quilo, velho. Que vende pão por quilo? Mas um pãozinho minúsculo, tá ligado? Você chega lá na loja do seu Zé, olha seu Zé, o que tem aí? Não, pode olhar aí. Hoje aí tem puta aí? Não, tá, hoje aqui no seu Zé não tem não. E manteiga tem não, tem não. E novinha aí, tem não. E pão, tem não, só vem por quilo. Ah, tá, me deu 8 quilos aí. Ah, de boa. 8 quilos de pão, de boa. Nossa, gente, 8 quilos de pão. É levinho, tá ligado? GG, 8 quilos de pão só. GG isso. Você não pode nem falar nada que você é Django. Cara, isso é top. O Django aqui é você. Fica quieto.
Eu era diamante, hein? Sim, pode jogar de Ó, eu era. verdade. Tá, vamos voltar um assunto, vamos voltar um assunto. Vou voltar ao assunto. Eu tenho sorte que você que vai editar esse vídeo, não. Ah, mano, vai tomar no seu cu e cala sua boca. Nossa, cara, violento você. Agora fala do próximo cavaleiro do Calypso aí. Não, cara, você falou de dois. Não, eu falei de dois. Você só falou de um, filho da puta. Cara, eu falei do Peste Guerra. Você falou do Fome e fala do Morte também. Você falou só da peste, você só falou da peste, velho. Não, eu falei da Peste e do Guerra. Ué? Pode voltar no vídeo que eu falei do Guerra também. É, eu sabia que eu não te escutava. Peraí, deixa eu só tirar a rola da boca. Pronto. A morte é o cavaleiro do cavalo baio. Baio que vem de Bahia, que é Acarajé. Ba... Não, baio é tipo cor de pele podre, apodrecendo em decomposição. Então, tipo, a pele fica amarela, parece um Simpson, meio verde, tá ligado? Então, tipo, o bagulho fica meio zumbi. É da cor da pele de um zumbi, tá ligado? Ah, então é tipo a pele da literalmente sua um rola. zumbi. Então é tipo a pele da sua rola. É tipo a pele da minha avó. Não, fica quieto aí. Ô, Ah, você é tá. louco? Tá, esse cavaleiro que no caso é a morte. Ó, gente, não coloca na prova que a morte tem um cavalo da cor da rola dele. Coloca um cavalo da cor baio. Vai. Vai. Ó, velho. Onde é que fica o Rio Amazonas? Pera, onde é que fica o Rio Amazonas? Na Amazônia, ué. Porra, me fudi. Por quê? Eu coloquei na prova que ficava em São Paulo. Meu Deus do céu, cara. O cara mora no norte, velho. Amazonas é ali do lado. O cara mora no Acre, Amazonas é ali do lado. Ele vai me pôr que o Rio Amazonas não é. Meu Deus, cara. Desisto. Eu troquei o Rio Amazonas com o Tietê, cara. Claro, óbvio, lógico, tudo a ver. Tá bom, vai. Esse cavaleiro traz com ele a morte. Por que ele é cavaleiro da morte? Ele não vai trazer a vida? Pô, essa morte. Vamos ver esse cara aqui, vou deixar ele vivo. Vai, suave. Sabe o que esse cavaleiro da morte me lembra? Um desenho que eu vi muito quando eu era pequeno. Que até hoje eu sou, mas eu cresci um pouco. É, as Terríveis Aventuras de Billy Mandy, o nome do desenho. Que era o Puro Osso. É. Tinha o Puro Osso. E aí, o Puro Osso, o Billy e a Mandy. Nossa, era foda. Eu amava esse desenho. É, velho. Tinha uns desenhos de terror que eu gostava pra caralho. Eu gostava, só que não era terror, era um terror meio sem ser terror. Ah, isso foi um pouco bugado. Exatamente, Coragem com Covarde, as Terríveis Aventuras de Billy Mandy. É. Você já viu aquele episódio de Coragem com Covarde? Que os caras querem matar aquele homem lá, o dono do Coragem. É, o velho. É um maluco lá do mundo. Tá, mas vai, voltando. Esse cavalo que traz a morte. Cavalo não, é o cavaleiro que traz a morte. Ele é a privação do plano terrestre, sendo ele o último cavaleiro. Porque a morte não vai ser o primeiro tipo. Você vai morrer e vai ficar com fome. Não, caralho. Você tem que primeiro ter as outras coisas, né? Tem a guerra, tem a peste, tem a fome, Zika vírus, HIV, H1N1. Tá, vai. A tradição popular perpetuou a ideia de que o último animal, seria uma égua. Caralho, estão falando de você, velho. Seria uma égua. Estão falando de você aqui, estão falando de uma égua. Seria uma égua esquálida e não um cavalo. A estação do inferno, a que acompanha, é tradicionalmente representada pelo Leviatã, que eu li Leviosa, de nada por ter lido certo. A engolir as... Leviatã eu também vou explicar quem é nos meus vídeos sobre demonologia, beleza? Ao engolir as vítimas, eu não sou gago. Ao engolir as vítimas destinadas, essas vítimas que ele engole é destinada à morte eterna. Ele come as vítimas literalmente, ele não bota ela de quatro e vai lá. Ele come literalmente, abre a boca assim, vamos aqui. Vamos fazer um tour pela minha barriga? Pronto, suave, morreu. O cara, não, mano, eu imagino isso, eu imagino tipo o cara abrindo a boca e a boca dele é gigantona, tá ligado? Tipo uma caverna. Aí tem uma plaquinha fincada no canino dele. Como quanto quiser sem pagar, como quanto puder sem pagar nada, tá ligado? Apontando lá pra dentro. Aí os caras vão, mano, comida. Os caras vão entrando e vão morrendo. Os caras parecem até eu. Os caras parecem até eu. Você. Então, faz qualquer merda por comida. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 7, está escrito: Então eu vi a quarta criatura, venha, e apareceu um cavalo baio. O nome do cavalo era Morte, e o inferno o seguia de perto. Ou seja, o cavalo tava andando, pegava fogo, caralho, todo. Tá. Deve ser. O cavalo branco, qual é o símbolo da cor do cavalo branco? Que? Qual é o símbolo da cor do cavalo branco?
número branco. Deve ser uma, sei lá, uma lua. Hashtag F00000. Não. Ó, pros caras que manjam das Ó, cores de programação aí, hein? eu vou O explicar. designer da vida. Vou explicar. O símbolo da cor do cavalo branco é a falsa inocência, a paz disfarçada. Ah, tá. Agora eu entendi o que você quis dizer. O símbolo da cor do cavalo vermelho é o sangue derramado no campo de batalha. Tipo, você enfiou uma espada no Não é cu do cara e símbolo, sangrou. anta. Não é símbolo, anta. É simbolismo. É É o que a símbolo. cor Eu quero que significa. seja símbolo. Porque eu sou foda. Eu sou um Zeus. Sou um Zeus do Acre. Todo mundo aqui no Acre me São os Zeus do idolatra. Acre. Beleza. Vamos fazer o quê, hein? É como diria aquele ditado. Vamos fazer o quê? Ó, a descrição original é. Ó, deixa eu explicar por que que eu li símbolo. Meu computador tá com a tela quebrada e metade da tela tá preta. Então eu só consegui ler símbolo. Aí eu falei que era símbolo. Mas é simbolismo. Desculpa se você foi burro, igual eu, e não viu o vídeo todo e achou que era símbolo. Mas não é. Você apaga se Nossa. você escreveu que é símbolo e coloca simbolismo. Foda-se. Foda-se. Ninguém vai ver o vídeo inteiro, cara. A gente só fala merda. O pessoal vai dar dislike, 80 mil dislikes no vídeo, vai passar do e Pô, foda-se. nossa passada da Lana já é foda por ter passado da hora, mano. Mano, verdade, velho. Ó, agora, ó, Passaram no vídeo. né, a descrição original grega do cavalo branco barra símbolo. E um R parece um T, outro F parece um T, O, C cedilha, um Y de cabeça pra baixo, um 3 já pulando errado, o K, O com acento não, C cedilha. O cavalo branco. É isso. Hipos leucos. Eu não esqueci. Hipos leucos, cara. Cara, tu não precisa ler isso, velho. Não sei o que você gravou na tela, tá ligado? Tu não vai gravar na tela. Mas, né, vai, continua, continua. Deixa eu falar do cavalo vermelho. O símbolo do cavalo vermelho é o sangue derramado no batalha. Então, tipo assim, o cavalo vermelho de guerra simboliza o sangue derramado. O cavaleiro parte espada, que é pra ele sair, acerando no pescoço de tudo as inimigas, tá ligado? O poder dele, cara, da guerra, foda-se, ele é o cavaleiro da guerra. O que ele vai fazer? Ele vai invocar o Kratos no campo de batalha e vai matar todo mundo. É isso. E, o simbolismo do cavaleiro é tipo guerra, destruição, separadas. E o nome do cavalo é tipo, eu não vou ler nas letras gregas, que eu não sou uma anta, mas é Hipos, Pyrrhos. Eu não sei se é Pyrrhos ou é Pyrrhos, porque são 10, mas eu acho que é Pyrrhos. Significa o flamejante cavalo vermelho. Agora escreve o cavalo preto. Cavalo preto? Cavalo negão, cavalo afro-americano. Calma, calma. Cavalo preto é a escuridão. Porque ele é preto, sem preconceito. É aquele cavalo que desaparece na. É aquele cavalo que desaparece nas noites. O cavalo que Ó, se a gente ó, desaparece ó, na noite. ó, cavalo preto. Ó, cabuloso, filho, cabuloso. Fala Bagulho é doido mesmo. sobre o simbolismo da cor dele, então, caralho. Tá bom, cavalo preto, simbolismo da cor do cavalo preto, que é preto, porque ele é preto. É a escuridão, as planícies e desertos. No caso, é um deserto que tem planície. Pronto. O que ele porta? Ele porta uma balança, o cavalo preto. Qual é o poder dele? A escassez de alimento. Essa porra tá em mais vacível. O simbolismo do cavaleiro. Penúria, fome e trocas injustas. Tipo eu troquei um motor no iPhone e não dei volta e nunca deu volta e o cara deu burro porque ele me deu um iPhone e eu dei um motor pra ele. Tá, isso é uma troca injusta. Eu acho que eu um exemplo um pouquinho melhor, tipo, o rico tem tudo porque é rico, tá ligado? Aí, tipo, os caras colocam pelas paradinhas que tá tudo em crise, e aí, tipo, os papéis mesmo e um prato de trigo é 322 mil Pra ver tigres. reais, tá ligado? E é tipo isso. Ah, mas se um dia eu ficar muito pobre, eu vou vender meu rim. Porque o rim é mais de 300 mil. Não tem mais de 300 mil. Eu acho que é, né? Tá vendo o vídeo? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Porra, caraca, cara, como é que faz a faca? Quanto custa? Quanto custa um rim na Deep Web? Eu quero saber quanto é que custa. Quer vender o seu rim? Claro, por que não? Claro, tem dois mesmo. Né? Eu não sei como é que escreve rim em inglês. Subir. Oi. Não, não dá. Eu tô no meio do vídeo, peraí, já tá acabando, por favor. Mãe, a vovó tá. Você tá fazendo. Menino, você tá fazendo mais barulho que eu, meu Deus. A vovó tá fazendo palavras cruzadas, então, por favor. Eu sei, mãe, eu sei. Deixa eu acabar o vídeo, por favor. Tá acabando, por favor. Mãe, se for pra ser assim, por favor, não vai dar certo. Mãe, por favor. Ele me chama de última hora dessa vez. Boa noite. Não, não fala isso. Toma no cu, não tem velocidade nessa porra. Pode voltar. Ah, tá. Bom, pra vender um rim, já que eu tenho dois, já que eu tenho dois rins, eu posso vender um. O rim tá $262 mil. Mãe, traz a faca dela. Não, eu tenho um bebezinho pra tirar, né? Deixa eu ver, você joga, sabe não? Não, eu não sei se vende na Rockets. O quê? Não sei se. Caralho, os caras vendem até coisa, até estômago, viado. Os caras estão vendendo até pele. A pele é $10 por polegada quadrada. Mas aí, tipo, os caras é assassino, né? Os caras matam os caras e os caras matam os caras e vai lá e traz os assassinos. Não, vamos voltar pra assunto, vamos voltar pra assunto. Deixa eu falar o amarelo, então. O amarelo é tipo a cor do cadáver, justamente, tipo, o baile é a cor da pele apodrecendo. O cavaleiro, tipo, ele porta um tridente ou uma falange de Magadan. Magadan. Cara, não faço ideia do que seja Magadan, deixa eu ver aqui. Não, tipo assim, porta um tridente ou falange de Magadan. Eu não sei o que é uma falange, mas foda-se. Qualquer coisa que eles não querem, pesquisa aí. Ou falange e Gadan, beleza. O poder dele é destruir pela guerra, pela fome, pela peste. Então, tipo assim, o morte é o líder dos outros três, tá ligado? E ele meio que, o poder dele é justamente trazer os outros, tá ligado? Ele destrói tudo pela guerra, pela fome, pela peste, pela tudo. O simbolismo do cavaleiro é morte, do reino, sabe? E a descrição original dele é Hippos, Chlorus, Thanatos. Thanatos é o deus da morte. O cavaleiro vertical é chamado peste. Eu confundi, o morte é outro, só peste, verdade. Isso não, perdão. Beleza, vocês entenderam. Basicamente, é um cavaleiro que não vem os outros, ele vai só um e mata os outros e é isso, tá ligado? E é foda pra caralho. Ele mata todo mundo. É, claro. Cara, eu acho que já é o suficiente, ó. É, isso aí, o vídeo. Tipo assim, muitas
muitas vezes o Cavaleiro Branco, ele pode ser, que é o Peste, ele pode ser interpretado como anticristo, tá ligado? Porque ele tem vários símbolos que simbolizam, por exemplo, a falsa inocência, a disfarçada, que é uma parada que o anticristo tenta trazer. Ele te traz uma paz momentânea, uma felicidade momentânea, mas que preço, tá ligado? O preço da sua alma, um livro, uma coisa que pessoas pra frente. Também a coroa, que pode ser traduzida como cobiça ou ganância, o Cavaleiro Branco também, como ganância, são símbolos do anticristo. Mas o livro do Apocalipse não é tanto, é tanto o arco também, pode ser o arco da morte, como símbolos do anticristo, mas o livro do Apocalipse não escreve ele como tal, ele escreve como Peste. E o livro do Apocalipse não faz menção para os cavaleiros, mas só os cavalos, tá ligado? Quando o livro do Apocalipse faz menção a Jesus, ele menciona tanto barba e cabelo branco como ele, mas ele não menciona a cor da pele dos cavaleiros, não. Tipo, qualquer imagem que você pegar na internet vai ser, tipo, por interpretação artística de quem pintou o quadro, ou quem fez o desenho, e depois que eles estão na Bíblia, eles vão falar uma interpretação parecida, ou uma que representasse aquilo que eles dizem. Temos algumas interpretações sobre o livro do Apocalipse. Se no livro profético, o Apocalipse você usa a linguagem simbólica para representar diferentes fatos. A Bíblia inteira, assim, ele usa tipo, uma linguagem poética e simbólica para falar alguma coisa. Então, existem milhões de interpretações para a Bíblia. Tanto é que existem milhões de religiões diferentes que usam a Bíblia, mas interpretam de forma diferente. Temos aí o judaísmo, o catolicismo, o espiritismo, o judaísmo, não, o judaísmo plural. Mas é a conversa da Bíblia. E diferentes pessoas usam correntes cristãs como principais interpretações e tudo mais. Então, como eu posso dizer? Cara, então temos aqui algumas interpretações. Visão temporal. Só os cavaleiros acreditaram da época que a profecia teria sido escrita. O meu cavaleiro representa a esperança de derrotas romanas, no sentido de termo da perseguição cristãos, e o Paulo dos Orientes, os alunos, que eram famosos aqui, da profissão de Apocalipse 6 e 2, que diz que o cavaleiro tem um arco, né? Tanto é que aqueles arcos lá que nos da terra são representações cristãos, mas cavaleiros acabam quebra dos humanos. A interpretação é que temos adeptos religiosos, mas é mais assim, mesmo sério, assim, quem estuda realmente a Bíblia por estudar não pela religião, como tem vários deuses que estudam a Bíblia, certo? Mas eles não acreditam que essa religião fosse assim, ciência, eles buscam os fatos para traduzir o que dizem, e vai ser cristãos fazendo isso, não vou dizer uma delas, porque não sei agora, se vocês procurar, entende. E nesses livros são os 7%, são os livros que procuram realmente significado, e esse significado mais simples, fala aí sobre isso. É, assim, é uma visão do futuro. O quê? Não, fala aí. É um caso só que muito poderoso. Isso significa uma guerra mundial entre o homem que está no cavaleiro do cara que canta, mas que governam, e os caras que não aceitam isso. Porque se eles já falam simultâneos, tipo, os anos foram acho que essa guerra mundial provavelmente ia acabar com esse mundial pode ser uma instituição desse país, dos Estados Unidos. Aí, por exemplo, os Estados Unidos aqui, 80 mil vezes mais população, já no mundo, os Estados Unidos muito mais forte no mundo, muito mais radicalmente, eles os países mais seguros do mundo, os Estados Unidos online, que é os Estados Unidos, a mundial, acaba sendo isso, tipo, todo mundo tá voltado pra já ninguém fazer essas paradas, vai virar, os Estados Unidos vão guerra. Aí, tipo, fazer versões nesse caso, vai começar a poluição, os Estados Unidos investir em tecnologia de tecnologia de armamento, depois já falando, vai fazer mais fortemente, aí vai surgir um sonho startup com solução mecânica, sempre coisa que vai lugar, e, tipo, que vai vir na fome, e os anos vão mas, e consequência, e aí pode ser uma grande crise de mortalidade, como se fosse fazer guerra, mais fome, mais doença, mais a doença, peste, no caso, pode ser tratado provavelmente com doenças, por exemplo, se o laço da mundial, você quer usar todas as bombas nucleares que estão no mundo inteiro ia virar um bolso de depósito do Japão, e fuder com então não é nada, e todo mundo fragmentou, simplesmente assim, todo mundo ia morrer. Agora, a versão negativa, os 4 cavaleiros representam 4 grandes histórias da igreja cristã, esse mais dos historiadores, o primeiro cavaleiro seria o Cristo mundial, começaria com os seguros, mas existe os segredos de Cristo, você vai separar a igreja por causa dos desses cristãos, isso aconteceu e acontece até hoje, muita gente foi na religião, e eles não pela religião, porque na época só muito religioso, que a igreja cristã não dava muito, aquela igreja cristã não dava um verso que era chama de aquelas trevas, tá ligado, qualquer um que era super aqui, acabava sendo radicalmente ajudado bonito, mas tudo pra ele, hoje em dia não é assim, a sociedade faz isso, por exemplo, tem noção inteira de alguns católicos, de alguns católicos, de repente um cara lá que é cristão, só que eu não sou muito legal, mas julgado ali, tá ligado, como católico, só que essa pessoa é muito legal, a gente deve ter muitos princípios. O rei da cavaleira acreditaria a fome pela palavra de Deus. Se vocês tiverem curiosidade sobre o melhor sobre isso, deem a nossa capítulo 8, versículo 11, mas uma coisa muito interessante, então sim, os considerações respeito não é acreditar na igreja. Sempre que sim, muita gente perguntaria, praticamente da igreja, às vezes eles falarem na Bíblia, como a gente, não é muitas pessoas, só falam em latim, e essas pessoas falarem, eles, os pais falarem sobre a igreja, é uma segunda coisa recente, até, tipo, acho que até algumas décadas, e algumas décadas, 90 anos ou alguns séculos atrás, 1850 também, os padres, 1850, os padres eles só tinham ler a Bíblia em latim, só os padres tinham assim, então, tipo, se quiser falar que se falar que falar, só os padres tinham acesso a ler a Bíblia, em casa, eles não tem isso, não tem perdido em casa, por mais que vocês tenham mais uma Bíblia super bem, mas não vão então, meio que várias crenças começaram a ajudar isso e a recusar isso. Então, meio que fez isso que eu E o quarto cavaleiro, os cavaleiros seriam mortos espiritual, pela propagação de falsas doutrinas religiosas, substituíam o verdadeiro cristianismo. Muitos consideram que tal período se iniciaria quando a reforma protestante seria até o fim dos tempos, o que levaria as pessoas diretamente ao inferno. A tradução do cavaleiro, do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, diz que o inferno prosseguia. O que quer dizer é o seguinte, que haveria um momento que houve um momento que foi a reforma protestante, onde uma igreja que é considerada pagã, se tornou muito mais poderosa que a igreja católica inicial. E meio que os católicos mais radicais, os católicos originais, eles pegavam que quem não seguisse o que eles estavam dizendo lá, a risca, ia pro inferno. E aí isso que eles queriam dizer, que iria surgir uma religião com a reforma protestante, e essa religião seguiria todos os tempos, e quem seguisse essa reforma iria direto pro inferno. Hoje em dia é tudo mais perto. Se você é um católico radical, hoje em dia é bem raro você encontrar um católico radical que segue o catolicismo original. É bem raro mesmo, mas se você achar um cara desses, velho, ele simplesmente vai te julgar por tudo que você fizer. Porque pra ele tudo, absolutamente tudo tá errado. E só ele tá certo, só o catolicismo original tá certo. E essa não é certo. Basicamente isso quer dizer. Quer dizer que um dia surgiu a reforma protestante, que surgiu a ligação da religião protestante, e nesse dia todo mundo ficou fudido, porque todo mundo ficou fudido, porque todo mundo vai pro inferno agora, só porque não começa a religião propaganda. Bom, eu acho que a gente falou tudo, né? Eu falei tudo. Você falou tudo. Você ficou 30 minutos, ficou mais 30 falando. Não, coisa que você falou, você não quer nada. É só tchau. Não sei se é conta, mas eu acho que se você não gostou, deixa o dislike aí, que é melhor deixar o like falso. Mentira, deixa o like no dia que é pra força, ou foda-se. Foda-se, eu falei que não ia like, mas todos os vídeos assim, se você quiser, você deixa like, se você quiser, você deixa like. E deixa um comentário aí falando se você tem alguma interpretação diferente, se você acha uma coisa diferente, a sua religião diz alguma coisa diferente. Só, cara, difícil de religioso é isso, cara. Sempre vai ter alguém aí embaixo dizendo que a gente tá contando a religião dele. Ou alguém vai chegar no comentário falar tal coisa e aí vai chegar um bando de religioso e começar a brigar demais. Evitem isso, por favor. Tá? Evitem conflitos religiosos nos comentários, tá muita merda. Todo mundo quer paz, todo mundo aqui tem liberdade de expressão, só fala o que você quiser. Essa é minha religião prega a liberdade de expressão, só fala o que você quiser, então você prejudica ninguém. Se você se sente prejudicado aí, os dois têm que ter uma conversa grave, não uma guerra. E, cara, é isso. Obrigado por assistir até aqui, por me aguentar aí falando um monte de merda até aqui. E, bom, até a próxima finalização aí. Melhor finalização. Tchau. Não escutem ele. Dê like sim, porque isso vai dar trabalho pra caralho pra editar. Eu vou ter que cortar uns 30 minutos que ele ficou falando. Que eu tava mexendo no celular e não vou ouvir caralho nenhum. Eu vou ter que ouvir pra editar. Foda-se, né?
Tchau. Senta a rola no like. Tchau.